Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o like para o vídeo ganhar relevância e ser recomendado para outras pessoas no YouTube. E vamos aqui. Essa placa aqui é a que estava dando problema, EUP 2013, e ela não estava entrando. Porém, a placa é boa, então decidi fazer outros vídeos aqui, tentar e tal, e aí funcionou. Como eu fiz isso? Vamos lá. Coloquei outro HD, coloquei placa de vídeo, coloquei Windows 10, coloquei teclado, tirei a bateria, coloquei a mesma bateria, fiz um monte de coisa. Desliguei, tirei a placa, olhei se não é curto no plug da bateria, né? Se ele não estava mal soldado, nada. A placa tá excelente. Aí o que eu fiz? Troquei o processador, tá? Para Core 3. Esse é o 5 que está na máquina. Esse aqui é o 3. Troquei a memória e nada. Esse é um outro que eu tenho para gravação. Para gravar no 4x ou no 8x DVD. Eu sei que não usa mais, mas é bom você ter CD gravado ou no pendrive. Porque se a máquina não reconhecer no pendrive, você tem um CD. Então, CD e DVD ainda usa. Aí eu tive que usar um notebook, né? Porque deu esse erro aí. Então o que acontece? Vamos lá. Eu peguei esse teclado aqui, que foi do meu primeiro computador. Há 18 anos atrás. E aí ele só aparecia a luz laranja, né? Que nesse computador a luz é laranja, uns é vermelho, outros é azul, depende. E não reconhecia o HD. Ficava só no... Olha lá, ficava o laranja. E ficava só nessa tela. Beleza. Quando eu liguei a primeira vez, até foi. Mas aí depois não foi mais. Ela tá tremendo, tá piscando, ok. Só que ela não tava nem assim, ela tava parada, ó. Aí reconheceu. Por quê? Estava com este teclado, tava dando conflito. Ficava lá naquela tela branca. Aí tirei o teclado. Coloquei nesse, nada. Coloquei esse teclado preto atual, tá? Nesse adaptador, nada. E ele é da entrada antiga, tá? Os teclados, eles são feitos cada um no seu fabricante, certo? Esse é da Microsoft. Esse é da Positivo antigo. Eu não sei o que aconteceu. Que eu peguei, coloquei ele no adaptador, né? E não foi. Aí eu coloquei ele direto. E aí foi. Primeiro ele foi aqui, né? Aí depois ele não reconheceu. Depende. Se você tiver adaptador, tenta. Ele até entrou umas 2 vezes. Aí depois na terceira não entrou. Aí eu troquei drive, troquei aqui. E coloquei direto. Aí ele reconheceu o HD. Que eu também achei que o problema era o HD. O HD tá ótimo. É de 1 TB, ele não tá no vermelho. Esse também não. Que eu testei. Só que esse aqui é de 80 GB. Só para ver se ia. No drive de instalação também tá bom. Tá ótimo esse computador. A pessoa jogou fora porque não usava mesmo. Aí ele demora um pouco, né? Eu aperto o F2. Ele não salva a bateria. Já troquei a bateria. Aí eu vou aqui, ó, no boot, simplesmente. Aqui eu não precisei trocar, mas se você quiser no seu aí, você troca para DVD. Aí você vai no daqui de baixo, ó, no drive, e desabilita ele. Simples. Se o seu não for ainda, você vai aqui, ó,
né, e SATA configuração, certo? Tá no IDE, ó. Ele reconheceu o 80 e o DVD. Tá no IDE Mod. Se não for ainda, você, mesmo que ele não salve a BIOS, você troca para a HCI Mod. Beleza. Que o meu foi, eu só precisei desabilitar o drive, que ele lê a partir daqui, não daqui. Eu também não entendi por quê. E porque ele não está salvando a BIOS. Porém, eu tive que trocar o teclado, porque ele não estava reconhecendo nem esse outro branco antigo, dessa outra marca, que eu nem sei que marca que é, e nem esse preto mais atual. Então, o teclado tem sim muito a ver com esses computadores, que quando ele não dá boot, não reconhece, às vezes foi o que aconteceu. Fiquei 2 dias aqui fazendo, trocando peça, trocando HD, pondo, tirei até a placa para ver o que era. Só não desconectei, só desparafusei e vi lá BIOS e tal. Vi um monte de vídeo no YouTube também e fui testando, né? Troquei até de HD. Esse aqui acho que tá meio com erro, só que é de ferro velho, né? Aí, simplesmente eu fui fazer a última tentativa, né? Coloquei a placa de vídeo de volta. Só que eu já coloquei com esse teclado. Não sei o que ele tem, que ele liga, esses da positivo. Pode ser que uns mais novos aí, que seja da positivo preto, também ligue, tá? Mas tem que ser da positivo. Então eu fui lá, fiz aqui, né? Tirei, desabilitei a primeira e tá habilitada a segunda, porque ele vai ler pelo DVD. Só que como ele leu o HD, por causa do teclado, eu não fiz o teste com os outros depois, tá? Mas se ele já reiniciei umas 5, 6 vezes e ele continuou lendo, então eu deixei esse teclado. Não retirei. Depois eu posso pôr um teclado USB e usar normalmente e deixo esse de lado, só para ele reiniciar. Para não gastar ele, não estragar, porque eu só tenho esse. E se ele funcionar só nesse, antigo, né? Pode ser que em um preto, a mais atual, funcione. Mas, né? Tá aí. Então, exit, né? Ou então você coloca exit, salve, ou para melhorar você põe aqui, ó, boot de volta, vai lá no drive, dá enter, enter, enter de novo. Aí você ESC, e aí ele vai dar isso aqui. E aí você põe yes. E aí ele vai ler lá no DVD, ó. Tá piscando. Que ele aparecia MG Board, né? O que não estava indo. O problema, o que acontecia? Ele até estava entrando com o drive. No começo ele não estava nem o drive aceitando. Deu mal zica. Aí eu fui trocando e aí ele aceitou o drive de CD. Só que não ia adiantar porque ele não estava reconhecendo o HD. Então foi o teclado que eu troquei, que aí ele reconheceu o HD e eu coloquei para instalar. Da outra vez também eu fiz assim, só que ele aparecia a mensagem em cima que não tinha HD, né? Então, como eu ia fazer? Tá aí, ó, nessa placa, uma coisa simples e foi, por causa de um teclado antigo. Que é sempre bom você ter essas coisas para poder fazer. Só que eu nunca imaginei que eu ia usar esse teclado de novo, né? Eu usei alguns outros computadores aí para poder formatar e tal. Mas eu não achei que uma placa atual, um DDR3, ia funcionar. Por quê? Porque ele é do sistema IDE. Então foi o que eu falei em um outro vídeo aí. Ele teria que ter aqui na placa aquele sistema do encaixe IDE, que é igual esse outro aqui. Esse cabo mais largo aqui, que é o IDE, que é da entrada antiga. Ele deveria ter na placa, mesmo que não vá usar, porque aí ele reconheceria, né?
não precisaria fazer tudo isso. Mas tá aí, ó. Espalhem esse vídeo para um monte de gente entender o que acontece. E às vezes você leva pro técnico e, né, perde tempo, tal, dinheiro, e às vezes é só o teclado. Ou às vezes não, né? Eu até encostei ele para mim poder levar pro técnico para poder formatar, porque eu achei que era na parte da BIOS que estava corrompido. Porém, eu vi que não era, porque eu fiz de tudo e o computador tá, né, zerado. Então, tá aí. Ele vai bem rapidinho. Eu estou colocando o Windows 7 porque é melhor para internet, craquear e tal. Já vem craqueado, né? Que esse é uma nova atualização. Eu até tenho para craquear ele, só que esse aqui já vai direto. Aí como tem 8 GB, por quê? Há uns anos atrás, eu peguei uma mesma placa, porém era 2,70, acho que da Pentium ou da Core também. O processador tá até guardado. E eu usei a memória, né? Há 7 anos atrás. Aí apareceu esse aqui. Aí como a memória é da mesma, é 4 GB cada. Então tem 8 GB agora. E você sempre coloca da mesma marca no computador. Para ele não dar conflito, não dá... Às vezes acontece ele fica lendo só 4 GB e os outros 4 não lê, porque são marcas diferentes. Então sempre tem que pôr da mesma. Quando não tiver opção, você pode pôr. Ou num DDR2, você pode pôr diferenciado, mas se você tiver as duas igual, você põe também. Igual era no DDR1, é no 2 e agora no 3. Porque senão às vezes pode dar isso aí. Você acha que está usando toda a memória e está usando só metade. Ou ele começa a usar a memória inteira e conforme o tempo ele passa a usar só um pente, porque o outro ele não consegue reconhecer. Porque é 2 fabricantes diferentes, certo? Então, vamos por aqui. Aqui embaixo. E aqui você vai no de baixo e ele reconhece o HD. Ó. Ele não está alocado, porque esse aqui é só para teste. Mas a hora que eu for pôr o outro, eu já mostro aí que ele está alocado. Tirei o HD e o drive, tá? 80 GB, tal, tirei e coloquei o HD que era nele, certo? Então vamos aqui. 64 bits. Nesse caso aqui, depois, como tá reconhecendo, eu posso fazer 3 partições e colocar um para 32 bits para aqueles jogos que não reconhecem no 64 e colocar os 64 bits. Aí fica 2 Windows. Se não entrar, então você vai ter que ver um manual aí melhor na internet para poder fazer 2 Windows num PC DDR3. Como fazer, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui dá para fazer. E aí, no meu caso, dá para mim editar os vídeos, fazer os vídeos para postar aí no YouTube, na internet, no Kawaii, porque tem que ter placa de vídeo para ele poder ir. Aquele ali, ele é bom, só que tem que ter a placa de vídeo. O que está acontecendo? Ele está dando uns bug porque não reconhece a placa de vídeo, porque ele é da Dell. Ele é meio ruim. Na época ele veio, encontrei com um capacitor, se eu não me engano, sem a memória. Mas aí eu soldei os capacitores já tem 6 anos. Eu não uso ele direto. Mas tá aí firme e forte. Nunca abri a fonte para limpar, porque eu uso ele raramente. Mas ele funciona os 8 GB de memória. E dá para usar bastante coisa. Eu só não levei para um irmão meu, porque dá problema. E ele não vai saber arrumar. Eu já fiz um monte de aula, um monte de coisa e a pessoa não aprende, então
Eu que tenho que ir lá arrumar, formatar e fazer as coisas para ele lá, porque ele não sabe. Aí o que acontece? Ele tem que esperar. Era o que acontecia comigo. Eu tinha que esperar para poder levar pro técnico, esperar uma semana para o computador ficar pronto de novo. Mas como eu não tenho paciência, muito, então eu comecei a comprar. Meu pai começou a comprar essas coisas do ferro velho. Eu comprei algumas coisas do sucatão e fui arrumando para mim mesmo. E aí eu dei essa nova dica aí para esses jovens com 16, 18 anos ou mais novo, saber que tem que ter um teclado antigo para você fazer isso aqui. Ou então, se seu computador estiver mais ou menos, e você ficar fazendo o que eu fiz, tira a memória, põe memória, HD, põe processador e tal, o computador também pode estragar. Porque se ele não tiver tão bom, ele pode começar a dar uns pepinos e não dar mais tela, acontecer um monte de coisa. Até um fio que eu vi na internet, um fiozinho, eu coloquei no jumper e na bateria, porque também falaram que era isso. Mas nesse computador, esse computador tá bom. Mas não vá fazendo tudo que você vê na internet, porque pode dar algum problema mais sério aí, e aí já era o computador, né? Mas o que eu fiz? Eu tirei a placa de vídeo, tá? E fui testando, porque se eu deixo com a placa de vídeo, ele fica reiniciando e tal, e põe aqui e ali, a placa de vídeo pode danificar. Então eu tirei a placa de vídeo, testei com o drive e o HD. E mesmo assim foram testes que eu já sei o que eu estava fazendo e outras coisas que eu vi no vídeo na internet. A única coisa diferente foi isso que eu fiz. Coloquei o fiozinho na bateria, não soldei. Coloquei lá no jumper da BIOS do reset. Mas não façam isso. Nesse caso foi apenas o teclado. Em muitos casos que você pegar esse tipo de computador ou outros que não for, você faz assim. Então vamos continuar aqui. Aqui, ó. O que aconteceu? Aqui ele já não reconheceu, tá vendo? Por quê? Quando eu fui lá na BIOS, ele não tinha a opção para poder desabilitar o HD para ele reiniciar no drive. Então já não apareceu. Vou tentar mais uma vez e eu já mostro aí. Ó, aqui o que eu tô fazendo? Coloquei a data e a hora, tal. Fui aqui em SATA Configuration, coloquei em AHCI, aqui ele reconheceu. Vamos ver. Aí eu vou em boot, vou aqui embaixo, troco para DVD. Aí vamos ver se ele vai aqui. Ah, tá. Agora ele apareceu. Da outra vez ele não tinha aparecido, tá? Eu coloco o disable. Pode ser por isso. Aí aqui está ok, né? O drive. Aí eu dou um enter. Enter de novo. ESC. Aí ESC. E aí ok. Tá vendo que às vezes acontece essas coisas aí? Então eu vou tentar mais uma vez. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Como eu já tentei algumas vezes também, coloquei HD, tirei HD, coloquei outro drive, porque ele não estava mais indo. Olha lá, tá aparecendo a luz laranja. Ele pisca, mas não entra. Aí eu tenho que desconectar. Aí ele apaga a luzinha. Aí ele desliga. Ele até vai, ó, reconhece. Então o que acontece? Você vai ter que desligar ele e deixar ele de um dia para o outro, para ele, ou então uma meia hora, para ele
resetar e aí você tenta de novo. Mas com esse teclado ele foi. Eu até tirei ele aqui, ó. Nesse meu caso, não era nada, né, de demais. Cada caso é um caso do computador. Mas a maioria das vezes, quando começar a dar isso, e essa tela aqui ele não sai mais, eu não sei porquê, já tentei de tudo, mas tá aí. Aqui ele não tá nem indo também. O hardware não tem, né? E o outro, que é o CD, ele tinha que ter a opção aqui embaixo. E ele não tem. Que é esse hardware que tá nele mesmo, né? Talvez seja isso que tá dando problema. Aí você olha se o seu drive tá dando boot ou não. Esse aqui dá boot, mas eu acho que tá indo quando o drive quer e não quando eu quero que ele funcione. Aí às vezes acontece de dar esses erros também, né? E aí vai ficando tudo na BIOS como códigos, aí dá um erro. Aí se você esperar uma meia hora, pode ser que volte e entre aí. Se você for olhar no vídeo aí, você viu que o HD entrou, os dois, tanto de 1 TB, tanto de 80 GB. Aí eu faço um outro vídeo se vai conseguir ou não, né? Mas essa é a tentativa que você tem que fazer. Primeiro, teclado. Quando você for ligar uma máquina e começar com isso, você já troca o teclado para um antigo ou um mais atual, né? Que seja positivo. Ou se não for da positivo, você tenta da Microsoft e vai tentando. Mas é pelo teclado que ele vai reconhecer. E aqui você faz esse esquema. Coloca, desabilita a primeira opção, deixa só a segunda. Ele vai ler. E aí vai entrar. Nesse caso aqui, esse é o erro. Então, ele aparece isso. Nos notebook também eu já vi aparece essas coisas. Em uns vídeos aí da internet, mas o computador é bem detalhado. Os de hoje em dia, então, você vê que é descartável, esses DDR3. Mas se você for tentando, desse jeito dá certo. Porque eles são incompatíveis por causa do DDR1 e DDR2. Aí a DDR3 não tem a tecnologia antiga. E às vezes a BIOS, que nem essa, é a BIOS antiga, programação, e atual. E aí dá esses erros aí. Então esse vai ficando por aqui. E espero que gostaram. E fui!